Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina, esse aqui é meu canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já se inscreve, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo, sinta-se à vontade pra comentar o que você quiser sobre o vídeo, interagir com qualquer parte do vídeo, que eu vou estar lendo os comentários e respondendo ao máximo. Mas o vídeo de hoje, inclusive por isso que eu quero que vocês comentem muito aqui, eu vou contar a minha experiência, tá? Da diferença da faculdade pública pra uma faculdade particular. E esse vídeo eu tenho medo de me expressar mal em algumas partes, então por isso que eu vou tentar ser o mais detalhada possível. Então, por favor, assistam até o final, não assistam só até alguma parte que às vezes tem a explicação dessa parte um pouco depois. Então assistam tudo esse vídeo e, por favor, se você também já teve essa experiência de fazer uma faculdade pública e uma particular, comenta aqui embaixo quais são as diferenças que você realmente sentiu. Eu quero que esse vídeo seja mais importante nos comentários do que no próprio vídeo. Eu quero que vocês compartilhem as experiências de vocês e também conversem sobre a minha experiência, porque eu acho muito importante, porque eu não achei tantos vídeos assim quando eu decidi trancar a particular e ir pra uma federal. Pra quem não sabe, eu fiz um semestre de Direito na faculdade, numa faculdade particular aqui de Curitiba muito boa, e depois eu fui pra UFPR, que é a faculdade federal aqui do meu estado, ok? E também é válido salientar que eu saí do curso de Direito pro curso de Psicologia, então também tem esse ponto. Ou seja, dentro da própria faculdade privada, já tem muita diferença dentro do curso de Direito e do curso de Psicologia. Então acho importante a gente levantar esse ponto também aqui no vídeo e não só ficar dependendo de qual foi a mudança da faculdade. Que teve também a mudança do curso que eu acabei fazendo. Mas sobre o curso será um vídeo específico, então liga as notificações aqui do canal e fica ligado. Mas enfim, vamos ao que interessa. A primeira diferença que eu vi, e eu acho que eu nem precisaria estar citando isso aqui, é uma diferença na estrutura da faculdade. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu esperava que seria uma diferença gritante, tipo, algo realmente bem diferente, tipo, eu estar super mal acostumada com a estrutura da faculdade privada e ir pra uma escola, pra faculdade pública e ser bem diferente. Mas não foi tão diferente assim quanto eu achei que seria. Principalmente, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se nas outras faculdades federais são assim. Na UFPR tem muita diferença de um curso para outro. Por exemplo, no prédio que eu estudo, de um lado é Direito e do outro lado é Psicologia. E, gente, o lado de Psicologia nunca tem papel, nunca tem sabonete. Tipo, é super... Cara, papel pra secar a mão, tipo, esquece. Nunca tem. Só no começo do semestre que, olha lá, vai ter papel pra você limpar a bunda, né? Mas, em compensação, no lado do curso de Direito, volta e meia tem sabonete sim, sempre. Gente, tipo, eu juro, todas as vezes que eu fui lá tinha papel pra você, enfim, né, limpar a bunda. E também tinha papel pra secar a mão, muitas vezes que eu fui. Não foram todas, mas muitas vezes. Só que, gente, isso é só, tipo, um ponto, tipo, super superficial, assim, mas que eu acho importante eu comentar aqui. Porém, agora eu vou falar pra vocês, quando eu faço neuroanatomia, eu vou no setor de biológicas, que tem medicina. Meu, sempre tem tudo no setor de medicina, tipo, juro pra vocês, sempre tem tudo. E no de psico nunca tem nada. Mas essa foi uma diferença que eu vi. E tá, eu tô falando só da federal. Na minha particular, gente, eu vou contar pra vocês que às vezes não tinha sempre, tipo, papel pra secar a mão lá. E o sabonete também era um sabonete bem, tipo, nada a ver, que tinha lá às vezes. E era uma faculdade, tipo, super tradicional e conceituada. E não falando mal, a faculdade era boa, a estrutura era ótima. Uma coisa que eu senti muita diferença é que, por exemplo, a questão de segurança. Dentro da faculdade pública, tem a circulação livre, cara. Entra e sai qualquer um, literalmente. Já na faculdade particular, tem que entrar com carteirinha, se a pessoa vai lá fazer serviço, ela tem que apresentar a identidade. Então tem essa questão também. Porém, eu acho que isso é só um detalhe que eu tô comentando aqui com vocês, só pra esse vídeo ficar bem completinho, contando a minha experiência pra vocês. Em questão de sala de aula, eu vou contar pra vocês que, por exemplo, no caso, na minha universidade que eu tava, particular, pra federal, eu não senti tanta diferença assim. E varia também muito de curso para curso. Lá no setor de Psicologia, a única coisa que é meio, talvez, chata, é que você tem umas mesinhas como se fosse de cursinho, muito pequenininha pra você escrever. Só
Só que isso não é um problema da federal em si, porque já do lado de direito, as mesas são aquelas de ensino fundamental, grandes assim, e a cadeira de madeira também. Mas a cadeira de psicologia era almofadada, então tá aí um ponto a mais, porque eu achava muito desconfortável a carteira da minha universidade particular, e a mesa era minúscula também. E lá na federal também, você podia, tipo, levar a mesa grande. Não era todas, não tinha todas as carteiras mesa grande, mas dava pra você pegar uma mesa grande e levar. Então isso acabava, sei lá. E, gente, eu quero que vocês entendam que eu não tô reclamando de nada aqui, falando, é horrível, não é? Eu tô só pontuando os fatos aqui pra vocês, talvez que queiram ter essa curiosidade, sabe? Então, varia muito. O quadro, eu senti, não vou mentir, falta do quadro de giz, porque o quadro lá no meu setor é de canetão. E tinha professor que, tipo, o canetão sempre tava acabando a tinta, mas o setor de direito, que eu falo isso porque, tipo, volta e meia eu tava lá por causa dos meus amigos, é de giz. Então, que nem eu tô falando, de curso pra curso. Mas eu achei que ia ser um pouco mais pesada essa diferença. Mas eu não achei que era ruim. Tipo, eu não achei ruim. Em nenhum momento eu achei que, nossa, federal é tudo quebrado, não sei o que, não sei o que. A gente faz esse tipo de piada que, nossa, os negócios tá caindo aos pedaços e tal. Mas não é tão ruim quanto o pessoal fala. Mas talvez seja também porque a federal aqui do Paraná seja um pouco mais assim. Eu não sei a dos outros lugares, que nem eu falei, falando da minha experiência aqui na federal do Paraná. A segunda coisa, e essa coisa eu tenho que trazer já, eu queria deixar pro final, mas sei que tem muita gente que cansa do vídeo e vaza no meio. Mas isso eu quero que você saiba. Eu acho que isso é um pouco mais de federal, porque nas faculdades particulares que eu converso com os meus amigos não tem muito isso. Em questão de prova, isso eu juro que foi a diferença mais drástica que eu vi de uma federal para uma pública. Por exemplo, na faculdade particular, de uma federal para uma pública, de uma particular para uma pública. Por exemplo, na faculdade particular que eu estava, gente, o professor dava a prova, tipo, ele dava uma prova bonitinha, cabeçalho, não sei o que, não sei o que. E ele ficava lá na frente, você respondia na própria folha da universidade, pipipipopó. Gente, na federal, vocês não têm noção. O professor, ele chega em sala de aula, gente, eu juro, foram uns 3 professores que fizeram isso, mas teve um específico, foi, tipo, muito engraçada a situação. Ele chegou, aí ele pegou, foi na frente do quadro, começou a pensar nas perguntas que ele ia fazer pra prova, tipo, eu vou pensar. Ele, E elaborou a prova, tipo, na hora, e ele falou, peguem uma folha aí do caderno de vocês, coloquem nome, e, tipo, o turno de vocês e me entreguem, é isso. Tipo, é uma coisa meio que vai de professor pra professor. Tem professor que super elabora a prova, faz super bonitinho, dá papel específico pra você escrever, mas tem professor que, que nem esse. Ele chegou, do nada ele criou as perguntas que ele ia fazer pra prova, e ele tipo, usem uma folha de vocês e é isso. E na faculdade particular, que nem eu falei pra vocês, nossa, todos os professores, gente, era super elaboradinho e bonitinho. A terceira diferença que eu vou falar pra vocês, ainda nessa questão de prova e tal, mas foi uma coisa que eu senti do geral, e eu vejo meus amigos reclamando de escola pública, de faculdade pública, quer dizer, e que eu não vejo tanto os de faculdade particular reclamando, é que os professores, gente, de faculdade pública, eles são, tipo, livres. Real, assim, tipo, o cara fala o que quer, quando quer, dá a matéria da forma que ele bem entender e faz a programação da aula como ele quiser. Na faculdade particular é tudo muito igualzinho, pelo menos na que eu estudava, tipo, todos os professores, ia ter prova tal dia, as provas eram parecidas, tipo, não as provas, mas tipo, era ou prova de marcar X ou prova de escrever, tinha 2 provas, a maioria dos professores tinham que dar as 2 provas, e tinha trabalho bonitinho pra fazer, e não sei o que, e pipipapapá. Na federal não é assim. Primeiro que o professor, ele pensa o que ele vai fazer. É claro que na teoria ele tinha que dar 2 avaliações, eu não sei o que, não sei o que, mas pra vocês terem noção, esse meu professor que eu falei pra vocês que ele chegou em sala de aula e ele, sei lá, só criou na cabeça dele as perguntas que iam ser. Ele falou bem assim, gente, quem tirar acima de 7, que é a média, eu só vou dobrar a nota e não precisa mais vir pra minha aula. Tipo assim, a gente tava tipo, não tinha super acabado as aulas, a gente teria mais umas 4 aulas com ele, eu acho. Umas 3 pelo menos, eu acho. Mas ele, sei lá, resolveu que ia dar nota, todo mundo que fosse com mais de 7, ele ia dobrar a nota. E é isso. E no final das contas, tipo, 99% da sala de aula foi acima de 7. Então foi bem diferente. Por exemplo, agora tem outra professora que ela tinha falado pra gente que dependendo de como seria o nosso resultado da primeira prova, a segunda prova seria um trabalho, por exemplo. Só que essa foi a professora que fez a comparação, fez a
correção em comparação das provas e tal, e ela acabou dando outra prova pra todo mundo. E tem um professor que ele deu 2 trabalhos pra todo mundo, então não teve prova, só teve trabalho. E, por exemplo, a prova de estatística foi uma prova com consulta. A gente tinha consulta a uma folha resumo. Então, assim, eu senti que na universidade pública, os professores são muito mais livres, assim, pra fazer o que bem entenderem da aula dele. Por exemplo, aqui já... E na particular não, era tudo bonitinho, que nem eu falei. E já indo pro quarto ponto, é que assim, gente, juro que não é mito. Os professores de faculdade pública não são todos assim, tá? Mas, algum deles, tipo, eles chegam a dar aula na hora que eles querem. Tipo, o cara atrasa 1 hora, assim, pra dar aula, 1h30 pra dar aula. A aula dura 4 horas, o cara dá 2 horas de aula. E é isso, eles escolhem o que fazem. Na outra faculdade, na minha particular, meu Deus, gente, se o professor atrasasse 10 minutos, a sala toda já, nossa, isso é um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os professores sempre estavam bonitinhos, sempre davam aula até o final, era bem mais organizado. Na federal era tudo mais, tipo, o professor realmente ele manda em sala de aula. Sobre os alunos, eu não vou mentir pra vocês, eu me senti muito mais feliz e abraçada na federal. E eu não sei se eu tô falando isso por causa do curso que eu fiz, psicologia no caso. As pessoas tendem a ser mais queridas e tal, mas, por exemplo, na minha sala de aula, ninguém tá nem aí pra você. E na minha sala de aula, juro que, tipo, não tinha muitas panelinhas, acho que nem tinha panelinha. Todo mundo era muito amigo, a gente tinha grupo no WhatsApp, quando tava pra vir a prova, todo mundo enviava os resumos e tirava as dúvidas. A gente vivia fazendo encontro pra conversar sobre o assunto. Não tinha esse negócio, tipo, eu sei e você não sabe. Todo mundo tentava ao máximo ajudar um ou outro. E na particular, de longe, não era assim, tá bom? E que nem eu falei, eu não sei se era por causa do curso. Porque eu tenho uns amigos que fazem direito na federal e falam que um quer comer o do outro, né? Eu acho que na federal, no geral, as pessoas estão mais nem aí pra você. Lá na federal já não, juro, ninguém... É muito difícil a galera tá aí, só se forem uns cursos específicos. Mas que eu vi no geral, cada um vai do jeito que quer e boa. O pessoal tende a julgar um pouco menos. Mas eu não sei se também isso é uma impressão minha, comentem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo mais de conversa aqui com vocês. Dá like, se inscreve no canal e um beijo e até o próximo vídeo.